Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química Medicinal. E nela vamos terminar os estudos sobre farmacocinética. Vamos ter hoje uma visão geral sobre a questão da distribuição, da biotransformação e da excreção de fármacos. Então vamos para a aula. E vamos começar pela transferência do fármaco do plasma para os tecidos, que é a distribuição. Então, após a absorção, o fármaco precisa ser distribuído para o corpo. Essa distribuição ela é realizada pela corrente sanguínea. O fármaco pode ser distribuído livre ou complexado a proteínas plasmáticas. Os mesmos princípios que governam a absorção de fármacos, como a ionização de uma droga, a sua lipofilia, o seu tamanho e o pH do local, do ambiente onde ele está, entre outros, também governam a taxa e a extensão que uma droga irá distribuir a vários tecidos do corpo. Os fatores que podem interferir nessa distribuição são a ligação a proteínas plasmáticas, acúmulo ou depósito em tecidos, vascularização ou permeabilidade capilar e o volume de distribuição. Então vamos agora discutir um pouco alguns desses fatores. Começando pela ligação a proteínas plasmáticas. Normalmente os medicamentos se ligam de forma não específica à albumina e à alfa-glicoproteína. Quando as drogas se ligam não especificamente às proteínas, o seu movimento ele é limitado. Isso ocorre porque as proteínas grandes, às quais estão ligados, não são capazes de se distribuir prontamente para outras partes do corpo. E, obviamente, essa ligação ela também depende da afinidade fármaco-proteína. Alguns fármacos vão ter uma afinidade maior e outros uma afinidade menor de formar essas ligações com as proteínas. Analisando essa figura aqui ao lado, a gente vê o seguinte, olha. Aqui você tem um fármaco não ligado, né, à proteína. Os fármacos são essas menores aqui, estão livres. Então veja que o fármaco, quando ele está na corrente sanguínea, quando ele está no plasma, ele não ligado, ele vai ter uma facilidade de atravessar a parede, né, dos vasos e aí se transferir para os tecidos, onde eles vão ter o efeito desejado. Veja que isso também facilita o fármaco sofrer a biotransformação, assim como, obviamente, uma maior excreção. Então, o fármaco não está ligado, ele vai aumentar a efetividade dele, porém também vai aumentar a sua biotransformação e também vai aumentar a sua excreção. No caso do fármaco ligado, representado dessa forma, o fármaco ligado, obviamente nem todas as moléculas estão ligadas, então poucas estão livres, e poucas moléculas livres vão poder ter o efeito desejado. Então, o efeito acontece em menor grau do que no caso aqui do fármaco, quando ele não está ligado, muito ligado à proteína. Aqui ele se encontra muito ligado, a consequência é que o efeito será menor. Porém, esse fármaco ele vai ficar, por estar ligado à proteína, ele vai sofrer menor biotransformação e também menor excreção. Ou seja, o fármaco dessa forma vai passar mais tempo no organismo. Então, se você analisar um gráfico, né, da concentração do plasma, dessa droga, desse fármaco, em função do tempo, você vai ver que no caso da droga livre, quando ele não se liga a proteínas plasmáticas, ele vai ter uma ação muito rápida, vai chegar no pico de concentração muito rápido, mas vai ser eliminado também rapidamente, olha, em pouco tempo. Enquanto que no caso dele se ligar às proteínas, ele vai demorar um pouco mais a chegar à sua concentração máxima. Porém, ele também vai passar mais tempo para ser eliminado. Então a sua ação vai durar mais tempo.
Porque, nesse caso, as proteínas vão funcionar como uma espécie de regulador de dosagem. À medida que o fármaco vai sendo eliminado, como é um processo sem equilíbrio, a ligação fármaco-proteína, quando você começa a reduzir a concentração dele no plasma, o equilíbrio vai deslocar no sentido de desligar o mais fármaco das proteínas, e aí, obviamente, esse fármaco que antes não tinha ação passa a ter ação efetiva. Então, resultado, o efeito vai ser sentido durante mais tempo desse fármaco. Aqui nós temos um percentual, né, de alguns fármacos, o percentual dele de se ligar na dose terapêutica a proteínas. Veja que esse diclorofenaco, 99,5% dele se liga à proteína na dose terapêutica. Isso quer dizer que apenas 0,5% fica livre no plasma. No diazepam, você tem uma ligação entre 95% e 99%. A maioria aqui, olha, a varfarina, amitriptilina, indometacina, entre outros aqui, olha, o percentual é entre 95% e 90%. Aí a fenitoína, 90%, hidralazina, entre 85% e 90%, quinina, entre 70% e 90%, lidocaína, 50%, e o ácido acetilsalicílico, AS, a aspirina, 50%. Tem fármaco, eu não coloquei aqui, que a lista é longa, vamos ter fármacos com apenas 2%, 3% de ligação com proteína. Então isso pode variar muito de fármaco para fármaco, tá? Essa afinidade de se ligar às proteínas. Obviamente, o fármaco não ligado, né, ele vai depender da irrigação dos tecidos para ser distribuídos. E essa medida de irrigação, né, dos tecidos, chamada de perfusão. Então, a perfusão é a passagem de líquido através do sistema circulatório ou linfático para um órgão ou tecido. É medida pela razão com a qual o sangue é entregue a um órgão ou tecido. Pela unidade aqui você já percebe isso. Veja, vou pegar aqui o caso do fígado. 80 ml por minuto por 100 gramas do tecido. Então aqui a massa do tecido, que é uma constante para a gente poder comparar tecidos diferentes. E veja que a perfusão dele é de 80 ml por minuto. Tá? Então isso quer dizer que em um minuto passam 80 ml de sangue em 100 gramas de fígado. Já nos rins, olha só, 400 ml. Veja que a perfusão aqui é maior. Tá? Aqui no coração temos 60 ml, para não confundir o sangue bombeado com o sangue no tecido do coração. Aqui não está sendo contabilizado o quanto sangue o coração está bombeando. Aqui está contabilizando quanto sangue passa pelos tecidos do coração. Então, os pulmões 1000, veja como é alta, a perfusão dos pulmões é altíssima. Né? O cérebro 50, um músculo baixíssima, 2,5 ml apenas por minuto. A pele também baixa e em gorduras, obviamente, né, é apenas 13 ml por minuto por 100 gramas. Então veja nessa figura, isso aí fica claro, olha só. A perfusão é maior, né, principalmente para o coração e para os rins. Tá? Então, as drogas serão mais rapidamente distribuídas para áreas do corpo que recebem grandes quantidades, obviamente, né? Como coração e rins, do que para áreas que recebem pouco fluxo de sangue, como pele e tecido adiposo. Por outro lado, uma vez que a droga atinge esse tecido adiposo, ela pode permanecer distribuída aqui por um bom tempo, até que as concentrações do plasma diminuam e a droga possa retornar, voltar a se mover, né, em função do gradiente de concentração que vai se criar. Então, lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão da droga acumular no tecido. O volume de distribuição aparente, ele vai tentar quantificar, né, como a droga está distribuída no corpo. Né? Então, esse volume aparente de distribuição é um conceito que visa prever a extensão da distribuição de um medicamento pelo corpo. Ele é expresso em relação ao peso corporal, obviamente. Né? Então, o volume
aparente de distribuição é calculado dividindo a dose que foi administrada pela concentração plasmática atingida em miligramas por litro. Outra maneira de pensar sobre o volume de distribuição é que ele é igual à quantidade de espaço que o medicamento deve preencher para que uma dose de um medicamento atinja uma concentração plasmática específica. Existe uma suposição aqui, obviamente. Ele presume que a concentração da droga é a mesma em todo o corpo, e nós sabemos que isso não é verdade, pois a maioria dos medicamentos ele não tem uma distribuição uniforme. Os medicamentos que têm VD, ou volume de distribuição relativamente pequeno, por exemplo, 5 litros, eles permanecem em grande parte no compartimento do plasma. Drogas com um VD em torno de 15 litros distribuem-se pelos compartimentos de fluido vascular extracelular. E drogas com VD 40 litros distribuem-se por todos os tecidos do corpo, compartimentos de fluido vascular, extracelular e intracelular. Então, do ponto de vista prático, os medicamentos que têm um VD grande precisarão ser administrados em doses maiores para atingir a concentração desejada no plasma, porque vai ter que ocupar um espaço maior. O acúmulo nos tecidos normalmente ocorre com substâncias que que são lipossolúveis, ou seja, tem uma polaridade baixa, tem uma afinidade por lipídios. Então, essas drogas que são muito lipofílicas, elas têm um volume de distribuição maior que as drogas solúveis em água, o que permite a elas se acumular em gorduras. Então, isso leva a um prolongamento da ação ou recirculação da droga, ou retorno do efeito após algum tempo. Por quê? A droga se acumula lá no tecido adiposo. Só que quando a concentração dela começa a reduzir, o equilíbrio desloca no sentido dele sair desse tecido adiposo. Então, essas drogas vão ter um efeito prolongado. Então, um exemplo. Um fármaco é administrado na dose de 0,5 miligramas, a dose do fármaco, e possui uma concentração plasmática, concentração no sangue, de 18,7 miligramas por litro. Ele quer saber qual é o volume de distribuição. Para calcular o volume de distribuição, nós vamos simplesmente dividir o valor da dose pelo valor da concentração plasmática. Substituindo, agora temos que tomar cuidado, porque aqui está em miligramas, e aqui está em microgramas. Então ou você transforma tudo para gramas, tá? Ou você transforma microgramas para miligrama, mas tem que estar em igual unidade aqui. Tá certo? Vamos colocar aqui 0,5 miligramas sobre, vamos lá, 18,7 microgramas por litro. Lembrando que aqui, tá? Multiplicado, vamos lembrar de multiplicar isso aqui para transformar de microgramas para miligramas, né? Lembrando que 1 miligrama, ele possui 1000 microgramas. 1000 microgramas. Então veja que agora, né, se você olhar direitinho, você vai ver que dá para cancelar miligrama com miligrama, micrograma com micrograma, e esse litro que está dividindo o denominador passará para o numerador. E o resultado? 26,7 litros. O litro passou para o numerador. Então, aí uma droga que tem volume de distribuição 26,7 litros. Então, frequentemente, existe também a ideia de que alguns tecidos são barreiras à distribuição de drogas. E temos como exemplo a barreira hematoencefálica e a barreira placentária. Mas na realidade, não, se algum medicamento ele for altamente lipossolúvel, não ionizado e de tamanho pequeno, ele pode ter acesso a esses tecidos, vamos chamar assim,
restritos. Tranquilo? Então, vamos falar agora sobre a biotransformação, ou seja, o metabolismo. O objetivo principal do metabolismo da droga é facilitar a sua excreção e aumentando a sua solubilidade em água, né? Então, é necessário para tornar as substâncias mais polares, mais hidrossolúveis, para serem facilmente eliminados pelos rins, a mais importante via de eliminação. As modificações químicas envolvidas, elas diminuem ou aumentam incidentalmente a atividade farmacológica ou a meia-vida, a gente vai ver o que é meia-vida daqui a pouco, de um fármaco, sendo um exemplo mais extremo a ativação metabólica de profármacos inativos em fármacos ativos. Vamos ver isso com detalhe. O principal órgão do metabolismo do fármaco, obviamente, é o fígado. É no fígado que acontecem a maior parte dessas transformações. Os fármacos completamente inativados durante a primeira passagem por esse órgão devem ser administrados por via parenteral, ou seja, intravenosa. Por que deve ser assim? Porque a intravenosa já coloca direto na corrente sanguínea sem passar pelo fígado. Então, se um fármaco não resiste à passagem pelo fígado, ele não pode ser administrado de forma oral, por exemplo. Da mesma forma, obviamente, os medicamentos que são mal absorvidos. As enzimas metabolizadoras de drogas evoluíram principalmente como uma defesa contra produtos químicos não médicos, né? Ou seja, produtos que existem no meio ambiente. Esses mecanismos de defesa, portanto, eles vão estar presentes também em outras interfaces do corpo com o meio ambiente, como, por exemplo, a pele, os pulmões e os rins. Porém, a contribuição desses órgãos para o metabolismo de drogas não é completamente compreendida, mas certamente ela é muito menor do que o que acontece no fígado. Então vamos dar importância ao que acontece no fígado. Fases do metabolismo de fármaco. Veja bem, um fármaco, o seu metabolismo ele vai ter duas fases, né? A primeira fase, que corresponde a reações de oxidação, de redução ou de hidrólise, que convertem a droga original em um metabólito mais polar, obviamente para facilitar a sua excreção. Pode formar compostos ativos ou inativos. Então veja que esse metabolismo de primeira fase, o objetivo não é inativar. Inclusive, muitos fármacos usam essa estratégia de eles ficarem ativos nessa primeira fase do metabolismo, chamados profármacos, a gente vai avaliar daqui a pouco. A função principal do metabolismo de primeira fase é preparar a droga para sofrer as reações de segunda fase. Nas reações de segunda fase, que são reações de conjugação, ou seja, ligar uma outra molécula a molécula desse metabólito, que já é polar, porém, esse outro pedaço que é adicionado torna ainda mais fácil a excreção daquele metabólito. São reações, então, de conjugação ou de acoplamento, onde ocorre a adição de um substrato endógeno, ácido glicurônico, esse é o principal, ácido acético, ácido sulfúrico ou aminoácidos, para a formação de compostos ainda mais polares e que podem ser eliminados mais facilmente. O conjugado resultante é quase sempre inativo e altamente hidrossolúvel. Então veja que o objetivo dessa segunda fase é inativar o fármaco. Aqui nós temos a fórmula do ácido glicurônico. A exceção dessa parte aqui da molécula é uma molécula de glicose. Na glicose aqui você vai ter apenas o OH. E aqui nós temos, né, na realidade é como se fosse uma glicose oxidada, né, que você tem ácido carboxílico. Essa é a única diferença. Um exemplo desse mecanismo de primeira e segunda fase, você tem aqui no ácido acetilsalicílico, a aspirina, que quando passa pelo metabolismo de primeira fase se transforma no ácido salicílico. Veja que a única diferença é exatamente a hidrólise aqui nesse ponto, né?
tirando esse grupo acetil da molécula, transformando ela numa molécula menor e com o grupo OH e, portanto, mais solúvel. Então, resultado do metabolismo da primeira fase. E na segunda fase, a esse OH aqui é adicionado o ácido glicurônico. Então, veja que como ele tem muitas hidroxilas, o grupo ácido, ele é muito solúvel e quando ele está agregado à molécula, portanto, ele aumenta em muito a sua solubilidade e, portanto, facilita a sua eliminação. Aqui um esquema para a gente lembrar, né, disso aí que a gente acabou de falar. Então, o fármaco, na primeira fase, ele pode ser ativado, ele pode ser inalterado, ele pode ser inativado. Então, a primeira fase, a função não é ativar ou inativar o fármaco. A primeira fase, a função é transformá-lo no metabólito massa polar. Na segunda fase, aí ele sim é inativado. Na maioria dos casos, ele é inativado, se transformando num produto conjugado, como a gente viu agora há pouco. Né? Uma molécula muito polar é adicionada, conjugada ao fármaco. Isso facilita a sua excreção. Isso não quer dizer que a excreção possa vir a partir dos metabólitos já formados na primeira fase. Também ocorre. Né? Ou até o próprio fármaco, se ele for muito polar, já naturalmente polar, ele também vai ser excretado de forma direta. Vamos ver agora alguns exemplos de profármacos. Só lembrando que os profármacos são moléculas que não têm a atividade farmacológica, mas que quando passam pelo metabolismo de primeira fase, adquirem essa atividade. Né? Então, eles são ativados pelo próprio organismo. Então, como ele não tem atividade, ele é um profármaco. Ele vai virar o fármaco depois de metabolismo de primeira fase. Um exemplo seria a azatioprina. A azatioprina ela é usada em dermatologia, gastroenterologia, oncologia, reumatologia e várias outras áreas da medicina, devido às suas propriedades antileucêmicas, anti-inflamatórias e imunossupressoras. Só que ela não tem essas atividades na realidade, ela é um profármaco. Depois que ela entra no metabolismo, é aqui, olha, ela se transforma na mercaptopurina. É ela que vai ter a atividade. Então, aqui nós temos o profármaco e aqui nós temos, na realidade, o fármaco. Um outro exemplo que nós podemos citar é o enalapril. O enalapril, ele não tem atividade, tá? E quando ele é colocado, adicionado no organismo, ele é utilizado para tratamento de hipertensão e em casos de insuficiência cardíaca. Só que quem tem essa atividade é o enalaprilato. E finalmente vamos falar sobre a excreção. Então, a excreção ela pode ocorrer por várias vias. Então, podemos destacar aí os rins, né, a urina, o trato gastrointestinal, a bile e fezes, os pulmões, através do ar exalado, glândula mamária e suor, sendo obviamente a mais comum a via renal e a fecal. A pele e o cabelo, eles não são órgãos de excreção, mas eles servem como um depósito de algumas substâncias, ou seja, várias substâncias que deveriam ser excretadas acabam se acumulando no cabelo ou na pele. E aí acabam também sendo excretadas porque o cabelo cai e você acaba eliminando aquelas substâncias de toda forma. A principal via de eliminação das drogas no organismo são os rins. Os produtos do metabolismo de primeira e segunda fase são quase sempre eliminados mais rapidamente que o composto original. E a influência do pH na excreção de drogas é importante. O pH final da urina ele pode variar de 4,5 a 8, de acordo com a acidez ou alcalinidade da urina. Se essa estiver muito ácida, teremos reabsorção de ácidos fracos. Se estiver básica, teremos a reabsorção de bases fracas. Então veja que aquele mesmo entendimento que nós temos na absorção. É o mesmo entendimento. Né? Ácido com ácido ele não vai ionizar, não vai polarizar muito. Né? Ele vai ficar na sua forma menos polar. E a tendência nesse caso é ser reabsorvido.
Então o pH da urina também é importante para determinar uma excreção em maior ou menor quantidade de fármacos. Vamos falar agora sobre a depuração, ou o termo em inglês que é mais usado, e você vai encontrar isso em vários livros, que é a clearance, é a taxa de eliminação da droga do organismo. É um dos parâmetros que são mais importantes para você planejar a dose, né? A dose racional, a posologia. Ela é expressa normalmente em litros por hora por 70 quilos, é um padrão, né, para uma pessoa de 70 quilos. O cálculo dele pode ser feito através da equaçãozinha, né, o CL, né, que seria a depuração, o VD, que nós já vimos, que é o volume de distribuição, vezes uma constante, chamada constante de eliminação. E como calcular essa constante de eliminação? A constante de eliminação é a fração da droga eliminada do corpo em qualquer período de tempo. Tá? Então, essa constante de eliminação você calcula dividindo um valor constante, que é o 0,693, pelo tempo de meia-vida, que a gente vai falar sobre ele agora, daqui a pouco. Lembrando que, como o CL é o VD vezes a constante de eliminação, juntando essas duas equações, nós teremos a seguinte: CL é igual ao VD vezes 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida. Então nós temos aqui o CL então, em função do tempo de meia-vida. Normalmente se calcula também o tempo de meia-vida a partir dessa equaçãozinha aí. Essa equação ela é idêntica a essa daqui. Tá? Eu só estou invertendo aqui as posições do tempo de meia-vida com o da depuração. Então você veja que você vai ter que o tempo de meia-vida é igual a 0,693 vezes o volume de distribuição sobre o valor da depuração. Então, esse tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração da droga reduza a metade no organismo. Dê uma olhada com calma. Esse vídeo ele tem muita informação, então dê uma parada, veja ele com muita calma e tente fazer as questões que nós estamos propondo lá no formulário que está anexado junto com esse vídeo. Então, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.